Estamos de volta com o segundo bloco do programa Nos Bastidores sobre o Museu da República. Aqui no segundo andar do museu existem 7 salões e esse aqui é o Salão Nobre, considerado o mais luxuoso entre todos. Elizabeth, conta pra gente, por que esse aqui é o salão mais luxuoso? Olha, ele é considerado em função do seu estilo, da parte decorativa, do tom dourado imperar dentro desse espaço. E também, em termos de decoração, é onde as figuras mitológicas ganham mais destaque. E a República justamente escolheu esse espaço para que os presidentes, depois de empossados na Câmara dos Deputados, viessem aqui para serem recepcionados pelas autoridades e pelos convidados. E esse também era um espaço que era usado para as solenidades mais oficiais, tidas como encontros com líderes estrangeiros, como em 1920. Tivemos a visita do rei Alberto e Elizabeth I da Bélgica, que vieram a ser os primeiros monarcas a visitar o Brasil depois do advento da República. E se a gente for olhar a decoração aqui, a gente vê, por exemplo, o brasão de armas da República que está acima da porta. Essa foi uma intervenção já para o momento em que o palácio passou a ser sede do governo, né? Ah, sim. Inclusive, a gente tem que destacar que quando esse palácio foi adquirido pelo governo federal, houve uma preocupação em fazer uma adaptação, né? Já como disse anteriormente, aqui era uma residência particular, para isso ocupar a sede da presidência. Mas as intervenções são tão sutis que elas passam de forma imperceptível. Inclusive, como você bem lembrou, realmente, as armas da República em cima das portas, é uma forma de ajudar a fixar os novos símbolos nacionais. E também estão presentes em outros salões também aqui do Palácio, como no Salão Ministerial, nós temos também em cima de algumas portas. E temos também no Salão Pompeano, ao lado, com as datas marcantes da história do Brasil. Isso vai ser uma preocupação, né, ao longo do tempo, já que a monarquia estava ficando no poder por quase 50 anos. E aqui nesse salão, também acima do brasão de armas, a gente vê a história mitológica de um deus contado aqui acima das portas, né? Ali, no caso, são cenas da vida de Apolo. É a sua história toda sendo contada através desses painéis, que são muito interessantes, porque, na realidade, eles são pintados em bases de madeira e são aplicados ao local. E aqui era um local de festas e recepções, mas aqui nesse andar também a gente tem um salão que era mais masculino, né? Tem um salão que realmente era mais masculino, mais lazer. Vamos lá conhecer, me mostra? Vamos, é bem interessante, você vai gostar. Elizabeth, então chegamos ao Salão Mourisco. Por que ele tem esse nome? Olha, ele tem essa denominação em função de nós termos nesse espaço aqui uma forte influência da cultura árabe. Nós temos os arabescos, nós temos essa pintura bem colorida também, e essa coisa também que difere muito é a questão, você mostra a cultura árabe, você vê a questão do próprio mobiliário. Esse é um dos poucos que tem marfim, o marfim na madeira, outra característica do mobiliário árabe. Então, e nós vamos ter esse espaço aqui, que na realidade é uma cópia do Palácio de Alhambra, que fica na Espanha. Então, você for reparar, o único lustre, todos são diferentes. Mas o que é mais colorido, o único colorido realmente é esse aqui. Você vê detalhes em azul, em vermelho e também em vidro vermelho com branco também. A gente tem esses detalhes típicos da decoração árabe. Esse aqui era um espaço usado mais pelos homens, para jogos e para fumar também, que era um hábito muito característico dessa época, né? Era muito comum, quer dizer, nessa época o jogo era visto como uma atividade, e o fumo uma atividade masculina, né? Então esse espaço, quando ele foi criado, o palácio tinha essa função e a República deu para ele uma nova interpretação, sendo a área do lazer. Tanto que a gente aqui pode ver, vou te mostrar, nós temos nessa mesa aqui um cinzeiro, que é um jacaré. E na realidade tem tudo a ver até com o próprio Vargas, né? Porque uma das suas marcas registradas era ele sempre com charuto, né? Se a gente passar para essa sala do lado, agora a gente vai para o Salão dos Banquetes, né? Também que é muito bonito.
e que é onde foram feitas grandes recepções, tanto para presidentes, para autoridades políticas. Esse também era um dos salões preferidos de Getúlio, né? Não só para fazer banquetes, mas também para fazer reuniões, né? Se a gente for ver, ele é muito próximo do terceiro andar, onde era a ala residencial. Ele ficava ao alcance da escada e do elevador. Tanto que muitas vezes pensou-se de forma equivocada que aqui teria sido a última reunião ministerial, não lá embaixo, mas foi lá embaixo, conforme relatos da época, inclusive do Hernani Fittipaldi, que era uma espécie de um chefe de ordem de Vargas, e também de outras pessoas que trabalharam aqui e relataram. O próprio Tancredo Neves também, em depoimento. Como a gente pode ver aqui, né, nessa mesa posta, a gente vê que a gente tem a louça própria da República, né? O Serviço da Presidência da República, que foi criado em 1896, junto à Porcelana Limoges, que é uma marca francesa muito renomada, e que justamente criou-se as armas nacionais e elas foram fixadas nesse serviço, que compreende tanto porcelana, peças de cristal, e era usado no dia a dia da presidência. E aqui nesse salão a gente também tem intervenções, como a gente vê nos outros, por conta de se tornar a sede da presidência? Olha, esse salão, por incrível que pareça, ele não sofreu nenhuma alteração. Foi um dos poucos que não sofreram alterações. Como ele foi feito na época do Barão, ele continua. Tanto que a gente for analisar sempre essa construção do palácio, ela foi muito bem pensada. Tanto na realidade, pelo arquiteto Gustavo Vanelti, né, que foi quem projetou. Que na realidade cada salão tem um estilo determinado. E esse estilo ele é presente tanto nas peças de bronze, das portas, você vê tipo serviçais com jarros, com travessas. Aí você vê aqui no próprio mobiliário, na pintura central aqui você tem Diana, que é a deusa da caça. E todos os salões têm essa mesma coerência, isso que é o grande barato. Então fica claro para quem entra nesse salão, mesmo que a mesa não tivesse posta, nós saberíamos que aqui é o que hoje a gente chama de sala de jantar, né? Não, com certeza, você vê. O próprio mobiliário mesmo, você vê. Ali tem a caça representada, uma talha de madeira maravilhosa, aqui você tem as naturezas mortas, quer dizer, a própria pessoa já faria essa leitura. E daí, Diana ao centro, então, mais do que nunca. Não sai daí que no próximo bloco nós vamos conhecer o quarto onde Getúlio Vargas se suicidou e um pouco mais sobre a história da República. A gente já volta.